Vamos começar. E aí, galera, produtores, primeira coisa, obrigado por estarem assistindo esse vídeo. E hoje a gente vai conversar sobre saturação e analógicos, tá? Principalmente sobre plugins que emulam os analógicos, tá? Eu vou, para ficar resumindo, não ficar falando emuladores toda hora, eu vou falar plugins analógicos aqui várias vezes, só para facilitar. A galera me pergunta o tempo todo, pô, por que que, esses plugins que são os plugins analógicos, os plugins que emulam analógicos são tão legais assim, né? Qual que é a diferença? E a galera não tem muita noção também de onde eles vieram. Então, eu vou passar por uma etapa importante aqui que eu vou mostrar para vocês algumas das fábricas mais importantes de todas e do porquê que esses plugins existem, tá? Então, primeira comparação que eu quero fazer aqui rapidinho é para vocês saberem que dentro do software, quando a gente tem várias tracks assim do jeito que a gente está vendo, vários canais, isso é uma, vamos dizer assim, uma imitação digital do que é, na verdade, um console analógico desses assim. Então, todos esses canais aqui são os canais de uma mesa analógica, né, que vocês estão vendo aqui. Essa é uma das fábricas mais importantes do mundo, que é a Solid State Logic. E a gente, e na verdade assim, os produtores eles buscam, os produtores de plugin, né, eles buscam muito trazer essa personalidade desses caras, desses plugins, desses analógicos que a gente conhece há tanto tempo. A música começou aqui, tá? Começou usando analógicos, obviamente. E o que aconteceu com o passar do tempo foi que, como a gente veio para o mundo digital, que é mais fácil, que é mais barato, que a informação também, que nem a gente está fazendo agora, a informação chega mais rápido e é mais barato comprar um plugin do que um console analógico, seja ele qual for. O que aconteceu foi que o digital ele tomou conta, mas ele começou muito frio, muito gelado. Os produtores antes reclamavam, putz, a gente tem os nossos analógicos e eles geram muitos harmônicos, eles sujam o som, eles trazem coloração e às vezes eles não queriam muito isso. E aí dentro do mundo digital veio a transparência, veio a precisão. A gente tem vários plugins digitais que são super úteis, tipo a Fab Filter, que faz plugins fantásticos. Mas o que acontece é o seguinte, a gente perdeu personalidade, e aí o som ficou magro, o som ficou frio, e aí os produtores começaram, cadê os meus harmônicos? O som tá gelado, frio, fininho, magro. E aí as fábricas começaram a se importar em fazer plugins que tenham as personalidades dos analógicos, que literalmente quando eu falo coloração e personalidade, quer dizer que eles mudam o som, tá? Quer dizer que eles trazem, em alguns casos, o grave de uma maneira, o médio de outra maneira, alguns são mais macios, alguns são mais precisos e mais densos, outros são mais brilhantes, trazem mais agudos. Então cada um tem uma personalidade, tá? E eu vou passar aqui por algumas fábricas importantes para vocês conhecerem. Essa é a SSL, a Solid State Logic, que é uma das mais famosas e importantes do mundo, muito usado no pop, muito usado na música eletrônica, muito usado na música black também, porque ela tem uma personalidade de um som equilibrado, pop e ao mesmo tempo denso, e vocês vão perceber que esses plugins trazem uma personalidade parecida, tá? Isso aqui é um mixer, tá? Agora, a SSL também tem a série 500, que a gente vê dentro desses consoles que chamam Lunchbox, que é quando você vê vários desses plugins todos juntos um atrás do outro. Nem precisa ser da mesma fábrica, na verdade. Você coloca dentro da Lunchbox, você consegue combinar SSL com Nive, com API, né? Então você consegue preencher uma Lunchbox com várias personalidades diferentes. E aí alguns dos plugins acabam, vamos dizer assim, imitando o que essas séries fazem. Vocês já devem ter visto na Slate Digital ou na Universal Audio plugins que trazem essa personalidade aqui, tá? A Nive também tem uma personalidade super importante.
eles são muito usados no rock, nas músicas mais orgânicas, e para dentro da música eletrônica a gente tem grande utilidade para mixar instrumentos orgânicos e às vezes em leads. Então tem várias coisas muito legais por causa dos harmônicos que esses plugins trazem, tá? API tem uma personalidade um pouco mais sharp, um pouco mais brilhante, um pouco mais até um pouco mais ríspida em alguns aspectos, e é uma das mesas analógicas mais famosas do mundo também, gravou vários álbuns importantes na história. E também tem a série 500, vocês já devem ter visto plugins parecidos com isso aqui, né? Você vê aqui os famosos equalizadores série 500 da API, tá? Tem até, acho que tem uma demonstração aqui da Universal Audio aqui, a gente está olhando na internet, tá? Então vamos vir para cá, vamos entender o que é essa parada de harmônicos. Eu coloquei um silent aqui, gerando uma onda senoide única, não tem volume em nenhum dos outros osciladores. E eu coloquei um Fab Filter aqui para a gente aproveitar o maravilhoso visor de Spectrum deles aqui. Então a gente vai ver a onda visualmente se transformar. Eu coloquei um utility aqui diminuindo o volume só para não irritar, porque a gente está gerando uma senoide seguida, tá? Então vamos lá. Quando a gente gera um sinal digital, ele é frio, ele é magro, por mais que tenham camadas e camadas, você acaba fazendo um sinal que soa digital. E às vezes você se pergunta, putz, como é que eu vou fazer para soar cheio, para ele ficar parecido com os artistas que eu sigo, tal. Uma das coisas mais importantes dentro de uma mix é gerar harmônicos, tá? Saturação. E eu trago aqui o Decaptor da Soundtoys, que para mim é um dos saturadores mais importantes do mercado. Eu adoro o Decaptor. Eu vou diminuir o drive dele aqui em 0, ele não está ativo. E eu vou só ligar ele e vocês vão ver o que acontece dentro do Spectrum. Só de eu ligar ele já gerou um outro harmônico aqui. E conforme eu adiciono o drive, ele está gerando outros harmônicos dentro dessa onda que antes era única e fria. Então a gente está gerando uma energia que não existia. E esses harmônicos são literalmente intervalos referentes a fundamental. Ou seja, você tem terças e quintas que trazem harmonicamente uma saturação que soma e cai muito bem ao ouvido humano em relação a fundamental. Isso em qualquer som, mesmo que seja um som complexo. Então, o que a gente acabou de aprender aqui saturação é geração de energia, tá? E não só com saturadores estilo tape como esse, que a gente traz saturação, mas a gente traz saturação também com esses plugins, equalizadores e compressores que têm personalidade própria. Então quando você vê um plugin com uma cara de analógico, ele provavelmente tem uma personalidade, ele provavelmente tem uma parada dele que ele coloca na música, e você pode aumentar ou diminuir essa saturação, e essa personalidade tem características que funcionam melhores em determinados tipos de sons. Toda vez que essa é uma dica importante, toda vez que eu testo um plugin novo, eu testo ele num loop de batera. Por que eu testo ele num loop de batera? Porque esse tipo de loop tem grave, tem médio e tem agudo. Eu tenho grave de repente um kick, ou um tambor, ou um tom, e eu tenho os agudos dos pratos, e às vezes os médios mais aparentes de uma caixa. Então eu gosto de testar os plugins para ver como eles reagem dentro dos loops de bateria, porque eles têm muitas frequências. E eu trouxe aqui, nesse primeiro exemplo de um drum loop, eu trouxe o Tape Machine da Slate Digital e trouxe um pouquinho de Decaptor da Soundtoys. Então o que eu vou fazer é o seguinte: para iniciar, a gente vai ouvir o drum loop totalmente limpo, totalmente sem processamento, e no meio do caminho eu vou desligar e ligar o tape para vocês verem como que ele reage, e aí a gente comenta no final. Então vamos lá.
Ah, para mim fica super nítido que ele privilegia um pouco os agudos, ele traz uma certa saturação também em alguns. Desculpa, ele privilegia o grave, trazendo corpo, trazendo energia, e nos agudos ele traz uma certa saturação bem agradável ao ouvido, nos médio agudos e agudos, tá? Então uma saturação tape. E eu também somei um de Capture, então a gente vai ouvir a soma, tá? Eu vou ligar aqui no meio do caminho de Capture e a gente vai ver o que ele faz com o som. Então a gente percebe que o som ele fica mais gordo. E eu vou fazer um comparativo ligando e desligando o áudio rack totalmente aqui, que vai ficar um pouco mais óbvio de entender. Então vamos lá. Eu vou desligar o áudio rack e nós vamos fazer a comparação. Beleza. Para mim é super nítido. A gente tem uma geração grande de harmônicos. Isso quer dizer que esses harmônicos eles podem ser usados para a gente equalizar melhor, para a gente trazer mais grave. A gente tem que também tirar algumas frequências às vezes que são o que eles chamam de muddy, né? Que é o que deixa opaca a sua mix, tá? Então é importante também saber, se gera harmônicos, você tem que também fazer a limpeza das frequências que não geram ataque, que ficam ali só bagunçando. Vamos partir para um outro exemplo aqui. Esse aqui é um drum loop super classudo, super legal. E eu vou mostrar para vocês duas coisas aqui bacanas. Vamos partir primeiro para Universal Audio. Eu tenho aqui um dos melhores tape machines do mercado. Eu coloquei ele aqui numa configuração que eu uso muito para buzz, muito para subgrupos, mas vai fazer sentido aqui. E vamos dar uma ouvida. O que é que essa fita de fato ela faz? Qual é a saturação que ela traz? Vamos lá. Primeiro desligado e aí a gente liga no meio do caminho. Então é interessante, né? Ela também traz alguns graves super agradáveis ao ouvido, parece que faz uma concentração um pouco maior de grave, e deixa o som mais organizado, traz também um pouquinho de energia nos agudos. Eu acho fantástico esse plugin, eu recomendo o AD ATR-102 para quem tem o AD, tá? E vamos partir agora para o mundo Slate Digital. Eu deixei um tape aqui e também fiz um mix rack aqui com três coisas bem interessantes, tá? Todos eles têm uma carinha de analógico, né? Esse primeiro, ele é literalmente vamos dizer assim, ele é um canal de mesa. Ele é como se fizesse um papel de pré-amplificador de uma mesa de som. Então é como se eu estivesse passando pela personalidade de uma mesa de som, tá? E ele tem várias mesas aqui diferentes para testar qual é a personalidade que fica melhor naquela determinada ocasião. Eu não vou entrar muito a fundo nisso aqui, senão a gente teria que explicar cada um desses, mas vale a pena vocês fazerem os testes nos sons e ver qual deles funciona melhor. Conforme você adiciona input, mais saturação tem, e conforme você tira,
ou adiciona, o output também já vem linkado com alto ganho. Então você não vai ter muita diferença de volume. Você não vai ter diferença de volume, na verdade. Você vai sentir que gera uma saturação de mesa. Esse aqui é o emulador do 1176. Ele imita o 1176 da UAD. E a gente tem três caras aqui que são super parecidos, tá? A gente tem o prateadinho, a gente tem o azul e a gente tem o preto. E a diferença entre eles são as personalidades dos verdadeiros 1176 da Universal Audio, que são consoles analógicos, e cada um deles tem uma personalidade diferente, tá? O pretinho ele é muito chamado de Fat Compressor, né? Porque ele tem transformadores mais fat e eles trazem bastante saturação. Alguns produtores reclamavam dessa personalidade muito forte dele de trazer saturação, que não rolava em alguns tipos de som. E aí depois eles fizeram esse prateado, que ele tem uma personalidade totalmente diferente, que privilegia uma outra área de frequências, e depois eles fizeram a versão aniversário, que é a mais flat de todas. Então quando a gente vem aqui, esse cara faz o papel do fat, esse cara faz o papel da versão aniversário, e esse faz o papel da personalidade que foi construída em segundo lugar pela Universal Audio, tá? Então o que acontece é que cada um deles vocês vão usar em ocasiões diferentes, e eu trouxe um exemplo aqui. Eu não estou fazendo muita compressão, tá? Estou com um certo nível de input considerável aqui. O meu ataque está meio rápido, o meu release está longo, porque eu quero que vocês sintam como que esse compressor traz a personalidade dele para dentro do som. E aqui no final tem um equalizador que a cara dele me lembra os Avalon. Deixa eu colocar aqui Avalon. 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 Avalon 737. Ops. 737, por exemplo, pode ser. Avalon 737. Legal. Isso aqui é um dos press de gravação de voz mais famosos do mundo, tá? O Avalon. E eu vejo esses knobs aqui, que ele tem os equalizadores. Isso aqui tem uma carinha de Avalon na minha cabeça. Mas o que esse cara faz, na verdade, é trazer um pouquinho de ar para track. E traz os agudos de uma forma bem agradável. Então vamos lá, eu vou desligar todos eles, eu vou primeiro adicionar a fita, eu vou fazer uma dinâmica um pouco mais rápida aqui para vocês verem a adição das coisas e depois eu vou desligar e ligar o rack todo. Então vamos lá, vou me mutar por um momento e a gente segue.
A personalidade que esses caras trazem é absurda, né? Você vê, parece que traz vida, literalmente traz vida pro som. Então, legal, já conseguimos ilustrar aqui mais ou menos no loop. Eu vou fazer o processamento agora de um kick. E uma lição importante aqui, normalmente esses kicks vêm altos, né? Parece que os caras mandam um normalize nesses loops. A gente tem que acabar pondo uma redução de ganho aqui para criar um certo headroom. Eu não posso ficar adicionando muita frequência se eu estou batendo no teto já. Então por isso que eu diminuí o ganho aqui. Então o que eu adicionei aqui? Eu coloquei de novo um tape. Eu coloquei dessa vez um LA2A da Universal Audio. E eu coloquei um mix rack aqui com um canal que na minha cabeça ele vai de encontro com o SSL. Até a carinha, né? Até a carinha dele, né? Eles provavelmente não podem escrever aqui SSL por causa de uma questão de direitos autorais, mas eles com certeza construíram esse plugin trazendo a personalidade do SSL. E eu acho fantástico. E esse compressor aqui eu não tenho certeza muito bem. Ele deve ser uma mistura. A gente tem uma fábrica que chama Fairchild Compressor. Até escrevi separado erradamente. Mas eu não sei. Me lembra por causa do jeito dos knobs, do visor. Eu posso estar errado. Mas o importante é saber, esse compressor é um monstro. É um monstro. É muito, muito bom, tá? E eu vou mostrar rapidinho como que eu fiz um processamento aqui interessante do... Vou deixar o MixRack ligado, mas as coisas desligadas. Eu fiz um processamento rápido aqui do kick só com esses analógicos para vocês entenderem um pouquinho de como eles funcionam. Então vamos lá. É ridículo, né? Aí alguns haters de YouTube eles vão virar e vão falar: ah, mas o volume tá diferente, não é justo, porque você não tá comparando só as frequências, os plugins aumentaram um pouco o volume. Cara, não se apega nisso. O que você tem que se apegar é o seguinte: aonde você ouviu ganho, o que aconteceu, tá? O que eu acho que aconteceu aqui, de modo geral, foi que o som ficou mais denso. Eu limpei um- um- esse processo aqui, ele limpou uma parte que estava meio suja do kick, que estava meio muddy, e tinha também teve um ganho grande na parte dos graves assim e no ataque desse kick. Eu acho que foi isso que acabou acontecendo. É, Então vamos ouvir de novo antes ou depois pra gente ver se a gente identifica todas essas coisas. Eu vou deixar o microfone ligado agora pra gente comentar. Desligado? Eu tô ouvindo um som desagradável no final do kick, como se fosse um pre-delay, assim, alguma coisa que meio que suja o som. Quando eu ligo os plugins e faço esse processamento trazendo harmônicos, olha só o que acontece. Eu ganhei sub, eu ganhei ataque, eu ganhei energia, eu ganhei volume, ganhei por consequência, né? Então eu acho que fica super óbvio o papel desses plugins. Então quero que vocês entendam, tá?
o porquê desses plugins analógicos que eu estou apresentando. Estou querendo mostrar a importância disso porque parece que não ficou claro na cabeça de algumas pessoas. Agora nós vamos fazer um comparativo muito legal aqui. Eu trouxe aqui um compressor emulando o 1176 versão aniversário da Universal Audio pela Slate Digital e trouxe o melhor compressor transparente do mercado, que também tem sua funcionalidade na mix, tá? Mas eu vou mostrar um pouco de cada um deles comparando, com valores muito parecidos, ataque super rápido, release super longo, pra gente ouvir bem, tá? Mesma coisa aqui, Rachel 4, então a gente está com configurações parecidas e a gente vai ouvir a personalidade deles dentro desse loop. Deixa eu só ver se está... já está solado. Então vamos ouvir primeiro tudo desligado. E aí a gente vai ligar um e o outro e vocês vão entender a diferença e o que é que realmente traz de personalidade esses plugins, tá? Vamos lá. Beleza, vocês entenderam, né? Nós estamos com os mesmos valores aqui, só que esse plugin ele acaba trazendo novos harmônicos, porque ele tem essa função de trazer personalidade conforme a entrada de ganho de input acontece, tá? Então, vocês podem dizer que esses plugins também são saturadores. Esse é o grande lance, tá? E eu fiz um processamento rápido aqui, passando de novo por um emulador de canal de mesa. Dessa vez eu resolvi usar essa British 4KG. Depois eu usei uma saturação também chamada Nova York. Vocês podem ver aqui que dentro dos plugins da Slate Digital eles têm esses 3 saturadores aqui super legais. Cada um tem uma personalidade diferente. Vale a pena fazer os testes nos sons para ver onde vocês querem jogar mais. E eles têm esse controle de saturação, um high pass filter aqui, um controle de output e um mix, ou seja, você consegue, de repente você quer uma saturação, mas você quer diminuir só um pouco e fazer mais ou menos uma saturação paralela, você consegue diminuir aqui o mix de efeito, tá? Então vamos ouvir o que esse ganho de saturação de canal, ganho de saturação daqui, outro analog saturator, e o que esse compressor com personalidade 1176 estão fazendo com esse loop que está super simples. Vamos deixar desligado e aí a gente liga no meio do caminho, mesmo esquema. Beleza. Vocês veem que tem um ganho de energia bem grande, né? Então é mais ou menos por aí, tá? Eu deixei o release bem longo porque eu queria que vocês vissem como que os harmônicos são trazidos, né? Dos tails, que são os finais, né? De som, assim, que não é a parte mais alta de ataque, é a parte que vem depois, né? Que eles chamam de cauda, de tail.
Acho que fica bem fácil de ilustrar. Vamos lá. Eu trouxe aqui um outro loop bem legal de guitarra, onde eu coloquei um Decaptor para começar uma saturação interessante, um 1176 dessa vez da Universal Audio, ou seja, os próprios caras da Universal Audio que constroem o plugin analógico que constroem o console analógico fizeram o seu próprio plugin. E é fantástico, tá? Universal Audio é fantástico. E eu trouxe aqui também, eu vou até diminuir um pouquinho esse boost aqui, mas eu trouxe aqui também um Pultec, que também é um clone de um analógico, como este aqui, tá? Isso aqui existe fisicamente. E esse plugin traz a personalidade dos originais, tá? Então vamos lá. Eu vou ligar um por um. Vou deixar ligado aqui para vocês verem a parada acontecendo. Fica mais interessante. Deixa eu jogar o Decaptor para cá. Beleza. Vamos dar uma ouvida aqui nessa guitar que tá rolando. Vou deixar desligado e a gente vai adicionando. Vamos lá. Vou adicionar um por um para vocês verem. Agora vamos desligar e ligar o rack inteiro para ver qual foi o resultado do antes e o depois. Cara, Universal Audio é lindo demais, Soundtoys também. É o que eu falo, quando você traz saturação e harmônicos desses plugins analógicos maravilhosos, realmente, putz, tem alguns plugins que eles soam exatamente como os plugins originais, tá? No caso da UAD tem vários. O 1176, eu acho que, assim, eles são os melhores no que eles fazem, mas Deus sabe. Como é caro o AD? É caro, é caro. Universal Audio é caro, você tem que comprar uma placa especial da UAD para rodar os plugins, e aí você tem que comprar os plugins, cada um deles é caro. Então é por isso que eu tiro o meu chapéu para Slate Digital, que fez de uma maneira extremamente acessível plugins maravilhosos com personalidade, que trazem harmônicos e são competitivos assim com a UAD, tá? Então, se você não pôde investir numa Universal Audio da vida, não se desespere. Eu acho que hoje em dia está por volta, se a gente converter em reais, por volta de uns 600 e pouquinhos reais por ano para usar todos os plugins da Slate Digital. Eu não estou aqui para fazer propaganda, não sou endossado por eles, mas eu sou obrigado a falar os plugins que eu uso e que eu valorizo, que eu acho que são importantes. Tá? Eu estou falando de 3 fábricas extremamente importantes aqui: Soundtoys, Universal Audio e Slate Digital. Eu realmente acredito que essas fábricas fizeram toda a diferença e elas se importam com o que eu me importo. Elas se importam em trazer esses harmônicos e esse amor dos
analógicos de volta para mix. Então nós vamos fazer um comparativo aqui. Eu trouxe agora esse canal de saturação Hollywood, eu trouxe de novo o 1176 versão aniversário e eu trouxe um equalizador que lembra os equalizadores Neve. Vamos voltar aqui. Cadê o Neve? Olha aqui os Neves da vida. Deixa eu ver se eu acho um cara meio parecido. Bom, sei lá, se bobear esse cara aqui, ó. Tá? A gente tem mais knobs ali, isso aqui na verdade é um pré. Mas, olha só, aqui sim. A gente vê que até a personalidade, essa imagem está meio distorcida, mas até a personalidade do visual, dos knobs e tal, eles trazem, né? E eles são uma fábrica de plugins de áudio, então pode ter certeza que esses plugins eles têm a personalidade sonora também dos originais, tá? Então vamos ligar um por um aqui para a gente ver qual foi o efeito, depois a gente coloca o efeito final, tá? Então vamos lá, primeiro sem nada e aí a gente segue ligando e depois a gente desliga e liga todo mundo. Agora vamos desligar e ligar todo mundo para a gente fazer o comparativo. É isso aí. Então, eu espero que tenha ficado claro o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos gerando energia, nós estamos criando harmônicos, nós estamos trazendo o amor dos analógicos para dentro da nossa mix. E essa é uma das coisas que hoje em dia são assim mais importantes na minha opinião, trazer energia e personalidade para o som que é frio, que é digital, tá? A maioria dos meus amigos já sabe, eu estou criando um curso, tá? Para destrinchar absolutamente todos esses plugins. Vamos passar também por FabFilter, Isotope. Vai ser um curso focado em mix e master in the box, que é o que a gente chama de mix dentro da caixa, mix só usando plugins, sem a gente usar analógicos, mas hoje em dia nós temos esses plugins maravilhosos que trazem harmônicos, então ficou muito mais possível de chegar num som extremamente profissional só usando plugins. E aí às vezes algumas pessoas perguntam: mas Buslik, pô, os meus artistas favoritos, alguns deles só usam os plugins nativos. Fulano só mixa com nativo, eu prefiro aprender os nativos primeiro e depois. Cara, eu acho que saber os plugins nativos é extremamente útil. Eu acho que quem começou no digital tem uma outra experiência de quem começou no analógico. Eu comecei trabalhando em estúdios, então eu tive antes contato com os analógicos e tive mais vontade de olhar para eles do que para o digital. Depois eu fui para o digital. Mas whatever, o que acontece é o seguinte. Na minha concepção, esses caras famosos que vocês amam, que eu amo, que eu sou super fã, e eles fazem as mix, eles com certeza ou tem alguém que mixa para ele, ou
eles mixam, eles acabam passando em consoles analógicos desse tipo, ou algum estúdio faz a mix ou a master, ou então eles mesmos têm esses tipos de plugins. Então, muita gente esconde o jogo, vocês estão ligados disso, tem muita gente que produz muito e esconde o jogo, não vai contar o que é que eles realmente usam. E alguns deles que contam, às vezes contam parcialmente, e alguns deles que falam que manjam de mix, na verdade eles são grandes compositores e tem algum contato de um estúdio top que acaba passando dentro de um mega mixer que nem esses assim, tá? Então, a realidade é essa. Eu acho que é meio utopia chegar numa mix toda rica em harmônicos só com plugins digitais. Se hoje em dia esses nossos ídolos usam esses plugins top de linha que são super high-tech, super luxuosos, por que a gente vai ficar se matando usando só os nativos? Ah, então, assim, geração de harmônicos é com plugin que emula analógico. E a metodologia de mix que eu tenho, ela salva muito DSP, então eu não fico usando tudo isso ligado ao mesmo tempo. Mas isso aqui foi tipo uma introdução, eu queria que isso abrisse a mente de vocês, que trouxesse um pouco mais de curiosidade sobre esses plugins analógicos. Eu queria que vocês abrissem um pouco a mente sobre esses caras, porque a música ela começou com os analógicos, evoluiu para consoles maravilhosos como esses. Eles têm personalidade, eles trazem harmônicos e eles são incríveis, tá? Incríveis. E vale a pena. De novo, testem em loops de bateria, vejam qual é a personalidade que eles trazem, testem, que vocês vão chegar em conclusões muito rápidas em como usar isso da melhor forma, tá? Espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Thiago Buslik e a gente se vê no próximo tutorial. Valeu, galera!